Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tenho observado que você visualiza o vídeo e não dá o seu like, daí não ajuda muito. Se inscreve, dê o like, compartilhe e fique à vontade para comentar também. Outra coisa, acompanhe os vídeos em sua sequência para entender o assunto como um todo. Ao trazer aqui interpretações que ligam profecias a um segmento religioso, não o faço com o intuito de criar perseguição gratuita, nem mesmo intolerância ou qualquer aversão, pois tais atitudes são inaceitáveis, uma vez que há milhares de filhos sinceros de Deus em tal segmento. No entanto, as profecias são o que são, conforme se acham registradas nas Sagradas Escrituras. Por outro lado, as interpretações e significado de tais profecias se acham à luz dos acontecimentos testemunhados pelos fatos históricos, e é por essa linha que seguirei. Um atento estudante das profecias de Daniel 2 e 7 perceberá com clareza que Apocalipse 13 é uma continuação dessas profecias, focando diretamente no quarto animal, tratando de forma direta aquele chifre que surgiu e que agora passa a ser conhecido em Apocalipse 13 como a besta que sobe do mar. Besta, assim como chifre, significa um poder dominante, civil ou eclesiástico. Todos os detalhes, como veremos, enquadram-se na história de dois poderes. Apocalipse 13 descreve duas bestas, uma que vem do mar e outra que vem da terra. Percebe-se que aquele chifre pequeno que Daniel viu surgir, que tinha olhos como de homem e uma boca que falava grandiosamente, que perseguia os santos do Altíssimo, passa a se transformar em uma besta. É desta forma que João, o apóstolo, passa a chamar o chifre pequeno, visto por Daniel, uma besta. Ou seja, João passa a dar forma bem mais detalhada àquele pequeno chifre que Daniel viu nascer. O chifre pequeno passa por tipo uma metamorfose brusca de um chifre para a imagem estranha de uma besta. Preciso fazer uma observação importante. É necessário atentar para esse detalhe, ou ficará confuso. Haverá momentos em que um animal com várias cabeças será chamado de besta. Haverá momentos em que uma das cabeças da mesma besta também individualmente será chamada de besta. Apocalipse 13:1 diz: "E vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmias." Vamos por partes. Para isso, eu preciso do capítulo 17 de Apocalipse, para identificar o que são esses símbolos. João diz que viu subir do mar, ou seja, surgiu das águas uma besta. O que quer dizer estas águas por onde subiu essa besta? Vemos que o Apocalipse 17, verso 15, responde que as águas que vistes são povos, multidões e nações e línguas. Portanto, essa besta surge de um local muito povoado de nações e línguas. Neste livro de Mórmon, escrito por profetas que viveram nas Américas Antigas, entre 600 a.C. a 400 depois de Cristo, um profeta chamado Nefe também teve essa mesma visão de João, no entanto, de forma menos simbólica. É dito no capítulo 13 de 1 Nefe, verso de 1 a 3, "E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: Olha, e olhei e vi muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Que vês tu?
E eu respondi: vejo muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: estas são as nações e os reinos dos gentios. Portanto, o mar por onde subiu a besta, tanto João como Nefe dizem ser uma região de muitos povos, de multidões, de vários idiomas, em suma, as nações e reinos dos gentios, ou seja, mais especificamente, a Europa. João vê surgir uma besta. Besta, como já dito, é símbolo de poder dominante, civil ou eclesiástico. O apóstolo João viu levantar-se dentre as nações um poder que sobre elas exerceria o seu domínio. E tudo, em cada detalhe desta revelação, demonstra que essa besta não é um poder civil, e sim religioso. Certos pormenores não deixam dúvida de que se trata de Roma papal como sucessora de Roma pagã. Uma observação: o termo besta também pode ser aplicado a uma nação, a reino, a reis e até um rei individualmente. Continuando no verso 1, João vê que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O capítulo 17, verso 9 e 10 de Apocalipse, de cara nos mostra que as 7 cabeças da besta representam 2 coisas: 7 montes e 7 reis. O verso 12 de Apocalipse 17 diz que os 10 chifres são 10 reis. Por isso, as 10 diademas sob os chifres. Falando ainda que sobre as cabeças da besta havia um nome de blasfêmia. Neste momento, essas representações não estão claras, mas mais à frente ficará clara como o dia. Apocalipse 13:2 diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e grande poderio. Leopardo, urso e leão são imagens que já vimos em Daniel 7 nos vídeos anteriores. Primeiro, o leão, Babilônia, depois o urso, Pérsia, a seguir o leopardo, Grécia. Note que ele não cita mais o quarto animal, ou seja, Roma. Então o quarto animal sumiu daqui? Como substituto do poder religioso romano, é inserido o dragão, que é um dos títulos de Satanás, dizendo que o dragão deu-lhe seu poder e seu trono e grande poderio, mostrando claramente que esse poder religioso foi levantado por meio do poder do dragão, ou seja, Satanás. Então, por que a aparência do leão, do urso e do leopardo, que representam esses 3 impérios, fazem parte desta besta? Todas essas características estão incorporadas nesta besta de Apocalipse 13, demonstrando que a Roma papal possui características do paganismo dos 3 reinos anteriores que a precederam. Nesse reino, o paganismo era a religião oficial. Então, como foi construída essa besta de Apocalipse, com essa imagem estranha e dantesca? Bem, os 4 reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, no conjunto possuíam 7 cabeças e 10 chifres. Vejam só, o leopardo possui 4 cabeças. Cada um dos outros 3 animais possuía uma cabeça. E a quarta besta apresentava os 10 chifres. O que vemos aqui são 7 cabeças e 10 chifres dos 4 impérios mencionados, construindo a besta do Apocalipse 13. Entre os 10 chifres da quarta besta, que é Roma, surgiu um 11º elemento, o qual a princípio era um chifre pequeno,
mas que veio a tornar-se um poder perseguidor poderoso e blasfemo, chamado aqui de besta. Apocalipse 13, verso 2 diz que o dragão dá à besta o seu poder. Aqui ocorre a transferência do poder do dragão para Roma papal. O Império Romano, havendo tão somente sofrido uma mudança do paganismo declarado para o paganismo cristianizado. Roma papal foi empossada pelo dragão no trono de Roma pagã, na sede do Império Romano, na cidade de Roma. Isso prova ter o dragão dado o poder à besta, o seu trono ou espaço físico de seu domínio, seu poder representado nas 7 cabeças romanas e seu grande poderio ou domínio representado nos 10 chifres. Realmente, o imperador Constantino deu seu trono para o Papa. O trono dos Césares foi deixado vago. Foi nessa vaga que o papado se assentou. Aqui estão as palavras de um escritor católico. E piedosamente subindo ao trono de César, o vicário de Cristo tomou o cetro, diante dos quais imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. Outros imperadores também outorgaram poder ao papado passo a passo. O Império Romano, o quarto animal terrível, deu grande autoridade à Igreja, a besta com corpo de leopardo, com o clímax ocorrendo em 538, quando os exércitos do Império expulsaram os ostrogodos de Roma, o que iniciou o período de 1260 anos de domínio. Desse modo, o símbolo da besta representa o papado que sucedeu o poder, o trono, o poderio mantido pelo antigo Império Romano. Apocalipse 13:3 E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Vemos essa frase, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. O período de grandeza da Igreja Católica se deu por 1260 anos. Essa contagem é feita de 538 até 1798. Em 533, o imperador Justiniano consagrou o Papa cabeça universal da Igreja, mas por motivos políticos isso só entrou em vigor em 538. Em 10 de fevereiro de 1798, findados 1260 anos, as tropas francesas, comandadas por Louis Alexandre Berthier, invadiram a cidade de Roma, dando início à ocupação da cidade. O pretexto foi o assassinato de um general da embaixada francesa durante um tumulto popular provocado por alguns revolucionários italianos e franceses. O general Berthier marchou sobre a cidade sem encontrar resistência, ocorrendo o saque dos tesouros de arte do Vaticano. Em 15 de fevereiro de 1798, foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI e foi proclamado a República Romana com o modelo francês. Poucos dias depois, em 20 de fevereiro, o Papa foi expulso da cidade, morreu no exílio na França no ano seguinte. Seus poderes temporais foram tirados. A ferida foi tão profunda que parecia que o papado não se recuperaria mais dela, pois a profecia deixava claro: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. A Igreja Católica Romana entrou em uma segunda fase de 1798 até 1929, estava ferida de morte, sem poder de influência sobre as nações. Ela ficou ferida de morte por 131 anos. Estava cumprido os 1260 anos de domínio papal. Pessoal,
minha mente se abriu para um detalhe. Foi algo que até me arrupiei quando eu entendi. Eu deveria procurar fatos na história, fatos significativos que aconteceram nesses 131 anos em que o papado permaneceu ferido de morte. Compreendi que o tempo determinado para a Igreja de Cristo sair do deserto da apostasia havia chegado, pois fora profetizado que ela sairia após os 1260 anos. Dentro desse tempo, 130 anos, em que a besta estava ferida de morte, já havia começado o processo de restauração da Igreja de Jesus Cristo. O que acontece é que vemos a restauração de forma muito isolada. Achamos que tudo começa com a primeira visão que Joseph Smith teve do pai e do filho. Mas o processo de restauração é muito mais abrangente. Envolve os alicerces que preparou o terreno para a restauração da Igreja. A exemplo, a própria fundação da nação americana, assim como sua independência conquistada em 1776, ou seja, 22 anos antes do papado ser ferido de morte, a democracia americana, inspirada por Deus, se espalhou por metade do mundo e a liberdade religiosa a seguiu. E seguiu aonde ela foi. O protestantismo conseguiu avançar pela América Latina, partes da Ásia e África, que eram redutos católicos romanos. Cabeça que foi ferida de morte era a cabeça do papado. A pergunta é: poderia a Igreja de Cristo ter sido restaurada em meio ao poderio papal espalhado por todo o mundo? Não só uma nação livre teve que ser levantada para isso acontecer, mas esse poder teve que ser quebrado, ou como a profecia declara, foi ferido de morte por 131 anos. E dentro desse espaço de tempo, em 1830, a Igreja de Cristo foi organizada e o processo de restauração prosseguiu. Os 131 anos em que a Igreja de Cristo teria de tempo para sair do deserto da apostasia e fortalecer seus alicerces, pois a cura prometida ao poder papal aconteceria em 1929. Tempo em que a Igreja do Salvador já estava com seus alicerces fortalecidos, pois o dragão e Roma papal não teria mais poder para reconduzi-la ao deserto. Uma nova dispensação se iniciava para a Igreja do Senhor. Bem, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo daremos continuidade ao Apocalipse 13, verso 3 em diante, onde falaremos como ocorreu a cura da ferida mortal sofrida pelo papado, como essa cura ocorreu após os 131 anos. Continuaremos considerando versículo a versículo deste capítulo tão importante para a época em que vivemos. A outra coisa, também quero te convidar a acompanhar o canal do amigo Cesóstrio Guimarães, chamado Escritura Comentada. Ele sempre dá uma visão muito prática e interessante de princípios das Escrituras. Vai lá, você vai gostar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esquece, like, compartilhe, se inscreva se você ainda não está inscrito. Até o próximo.